A palavra de Deus, em João capítulo 15, ela nos fala sobre Jesus como a videira verdadeira. Falamos neste mês sobre fruto do Espírito e foi usado aqueles que participaram das atividades, dos estudos, dos encontros, aqueles que acompanharam, enviamos para muitos lembretes diários falando sobre isto. E quando nós estivemos falando, pensamos num cacho de uvas, e as uvas desse cacho, cada uma representando um aspecto do fruto. Na Bíblia, quando nós encontramos a expressão fruto do Espírito, em nenhum lugar aparece no plural. Fruto é um fruto, é uma fruta. Um cacho de uva, essa é a fruta. Poderia comparar com a mexerica, com os diferentes gomos. Cada aspecto é um gomo, cada aspecto é uma uvinha do cacho. E nós temos que nos preocupar em produzir por inteiro. Quando você pega um cacho de uva, nem sempre você tem todas as uvas iguais. Você vai ter diferença, alguma uva está melhor, a outra está murchinha. E assim somos nós na produção do fruto. Nem todos os aspectos do fruto estão iguais, mas temos que trabalhar para que isso aconteça. E para isso é importante saber quem é a fonte de tudo isso, que é Jesus Cristo, que se compara com a videira. E em João, capítulo 15, do versículo 1 a 17, acompanhe, abra sua Bíblia, pode acompanhar em casa também, abra a Bíblia, acesse a Bíblia se você tiver ela no celular, onde você a tem. Jesus Cristo é quem está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem também dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que vocês são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Obrigado, Pai, por tua palavra, que é viva e eficaz, que ela fique bem clara a todos nós, pelo poder do teu Espírito e por este mesmo poder, que nós consigamos aplicá-la. Em nome de Jesus, amém. Famílias que são ligadas a Cristo devem ser frutuosas, é uma expressão que é usada, frutíferas, dar muito fruto. Esse fruto que aqui é representado pelo cacho de uva, a uva é uma planta que precisa de muitos cuidados. Não sei se alguém aqui já plantou uva, e muitas pessoas têm, às vezes em casa, numa chácara. Tinha uma irmã de nossa igreja que tinha na sua casa, e todo final de ano eu ia participar da colheita. Ela sempre deixava alguns cachos para mim. E como era gostoso ver aquilo, mas eu sabia que aquilo dava um trabalho tremendo para ela durante o ano todo. Ela tinha que cuidar, ela tinha que estar limpando aquela uva, cuidando com os bichos, lagartos, lagartas, insetos que podiam atacar, e fazer com que não houvesse frutificação naquele ano. As videiras, em geral, demoram pelo menos 3 anos para dar os primeiros frutos, e nesses 3 anos, mesmo quando ela não está produzindo, ela tem que ser muito cuidada.
Às vezes demora para a gente produzir as coisas boas, mesmo estando ligados a Jesus Cristo. Mas não podemos deixar de perseverar e não podemos deixar de cuidar. Às vezes um pedido de oração que fazemos parece que está demorando para ser atendido. É uma luta. É fácil falar isso para os outros, é difícil falar para mim mesmo. Aguarde, tenha paciência, espere, cuide. E nesse tempo, para que se produza o fruto, você precisa ter cuidado mesmo não o vendo. E assim nós temos que fazer. Agora, como famílias, porque pensamos em cada um de nós dar fruto, mas estamos em família e falamos do mês da família. A família tem que ser frutífera também. Como diz aí, a família deve ser frutuosa. Do versículo 1 ao versículo 4 é dito, sobre isto, como produzir este fruto. E nós vamos ver aqui, a família, nesse sentido, ela tem que se preocupar. O galho que representa cada um de nós, aqui pode representar um grupo de galhos que seria a nossa família, e temos que estar tendo cuidado. É dito que o pai, que é o que cuida dessa plantação, ele faz, além da limpeza, arrancando os galhos que não prestam, porque tem muita gente que parece que está em Jesus, mas não é de Jesus. Tem muita gente que só tem religiosidade, tem muita gente que é participante da igreja, mesmo sendo membro, como se fosse um associado, mas não é verdadeiramente discípulo de Jesus, só o discípulo que está plantado. E temos que cuidar para que todos os membros da nossa família sejam discípulos de verdade. Temos que estar orando uns pelos outros e ajudando neste sentido. Agora, é importante que nós estejamos também buscando juntos a presença de Jesus. Como família, temos que buscar, temos que estar preocupados em fazer com que o vínculo de todos esteja firme em Cristo Jesus, pela oração, pela Bíblia, orar em família. Eu me espanto quando tenho chegado em alguns lares que eu percebo que a família não está nem orando para agradecer pelo alimento. É uma prática que, infelizmente, algumas famílias têm deixado. Quando nos reunimos, seja para comer um lanche, você deve orar agradecendo. A Bíblia diz que todo alimento tem que ser recebido com ação de graças. Isso se faz, e isso deve ser feito com as crianças. Devemos ensinar as nossas crianças a serem gratas a Deus, a orarem pelo alimento. Devemos também ter um momento, pelo menos, em que lemos um versículo da Bíblia juntos. Se não dá para fazer a meditação, um culto doméstico, pelo menos um versículo juntos, para que eles pensem na palavra de Deus. A palavra de Deus pode penetrar naquele coração. Nesse sentido, é um dever nosso. É assim que nós estamos nos aprofundando em Cristo Jesus e procurando sempre ajudar para ver se os aspectos do fruto estão aparecendo e um ajudando o outro, lembrando, olha, falta isso, falta aquilo, o que eu posso fazer para melhorar? E perguntarmos uns aos outros. O marido perguntar para a mulher, aonde eu não estou sendo, aonde o meu baguinho, o meu gomo da mexerica não está sendo tão bom? Aonde que eu tenho que melhorar? Em qual aspecto? Nós estamos vendo ali, naquele painel bonito que foi preparado, a Vasti nos ajudou aí, a irmã Márcia também ajudou na preparação desse material, nós temos ali os frutos que aparecem. Então nós vamos ter vamos ler aqui juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A família junta, procurando produzir. E é o momento de você perguntar. Você já tem perguntado à sua esposa aonde você precisa, qual gomo da sua mexerica, que é esse fruto do Espírito, ou qual a uvinha do seu cacho não está sendo tão saborosa, tão boa, onde ela precisa melhorar. Porque nem sempre nós conseguimos enxergar direito a nossa própria produção. E por isso a gente tem que perguntar ao outro. Temos que procurar e sermos espelho um para o outro e ouvirmos um do outro. Antes que o outro aponte, pergunte você. Levar os seus filhos também, com eles conversar, mesmo os filhos pequenos, ajudando-os a ver que precisam melhorar naquele fruto que têm, produzindo sempre, sempre. Nós temos que estar sempre ligados a Jesus, oração, Bíblia, comunhão, quando oramos uns com os outros. E juntos
participando dos cultos na igreja também. Isso que nós fazemos aqui, as crianças que estão aí, os pais que trazem as crianças, façamos isto, buscando, convidando. Às vezes temos filhos adolescentes que se afastam. É claro, cada um toma a decisão. Tem um momento, você ensina, você orienta, e depois o filho toma a decisão, e ele é responsável por aquilo. Eles fazem as suas escolhas. Mas continue orando, não desista de orar pelos seus filhos, não desista, quando possível, de convidá-los a participar. Isso é importante e são oportunidades. As famílias que são frutuosas, e aqui nós temos que ver, né, sempre buscar. A Bíblia diz, e ela declara, que nós, como filhos amados, não nos deixemos amoldar pelos maus desejos de outrora, quando nós vivíamos na ignorância. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos santos também, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, do versículo 14 ao versículo 16, nos ensina isto, essa santidade que tem que ser dentro da família desenvolvida. Nós precisamos cultivar sempre comunhão com Jesus Cristo, fiel é Deus, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos testemunhar de Cristo ao mundo. Como famílias frutíferas, o nosso testemunho tem que ser visto pela nossa vizinhança, o nosso testemunho tem que ser percebido pelos demais parentes nossos. Como é que está sendo? O que você está mostrando aos outros da presença do Espírito Santo na sua família e na sua casa? Você reflete a luz de Jesus para a sua vizinhança? Você reflete a luz de Jesus para aqueles que estão ao seu lado? Eu fico impressionado. Uma família de pastores, são 3 pastores na família. Essa irmã Cida, lá de Mato Grosso do Sul, teve 4 filhos. O único filho que não é pastor, infelizmente, na adolescência, faleceu num desastre, num acidente. Os outros 3 filhos dela são pastores, desenvolvendo belos ministérios. E esta mulher, ela foi abandonada pelo marido, que envolveu-se com um dependente de álcool, que abandonou o lar, abandonou a casa. Ela vivia na periferia de Campo Grande, e ali ela tinha, com muitas lutas, tendo que ter a ajuda das suas irmãs para sustentar os seus 4 filhos. Ela ouviu o seu vizinho que toda hora do almoço reunia a família e fazia um culto. Mas eles faziam um culto mesmo. Antes do almoço, eles cantavam um hino. Depois eles liam a Bíblia, depois eles oravam. Ela disse que eram uns 20 minutos. Ela admirava como é que aquelas crianças aguentavam. Era o pai, a mãe e 3 filhos. E eles faziam isto. E aquela irmã, o irmão Oswaldo, era aquele homem, ele era um sapateiro, um homem simples também. E ela se aproximou dele, era uma cerca de arame farpado, eu lembro dessa casa, uma região de terra, as ruas de terra. E ela se aproximou, o terreno dela era um pouco mais alto, ela conseguia enxergar dentro da cozinha. E um dia eles viram ela, e eles a convidaram para entrar. Eles mudaram o horário, porque ela tinha que dar almoço para os filhos, então eles começaram a fazer o culto depois do almoço, para que ela pudesse participar. Eles almoçavam mais ou menos no mesmo horário, e a dona Cida começou a entrar e a participar daqueles cultos. Ela se converteu no culto na casa do vizinho. Ela depois foi indo, levando os filhos menores, o filho mais velho se revoltou, não queria saber de nada, fugiu. Um dia ele ficou doente, e aí ele não teve como fugir. Quando o pastor ia visitá-lo, ela batizou-se numa igreja batista, quando o pastor ia visitar, ele dava um jeito de ir embora. Mas o dia que ele estava no hospital, não teve como. E o pastor o visitou. E lá ele o evangelizou, e lá ele se converteu. Esse homem é o pastor Carlos Jones, já pregou aqui em nossa igreja, é o pastor da Igreja Batista do Brooklyn, uma grande igreja de São Paulo. Tem o seu irmão, Richard, que é pastor de uma grande igreja em Campo Grande, a Igreja Batista Memorial. O outro está agora numa igreja no interior de Mato Grosso do Sul também, o Hudson. Os 3 pastores. E foram evangelizados pelo culto doméstico na casa do vizinho. Nós estamos conseguindo refletir
nós estamos, através do fruto e dos frutos que produzimos, impactando a nossa vizinhança. Vamos pensar nisso, vamos pedir ao Senhor que consigamos refletir e que o nosso fruto possa alimentar os vizinhos, possa ajudar a nossa comunidade, possa abençoar a nossa família maior também. O melhor testemunho de uma família, temos que ter o amor pleno na relação conjugal e também no relacionamento entre pais e filhos. Devemos procurar ter momentos de alegria e desenvolvermos alegria no relacionamento. Membros da família vivendo em paz uns com os outros. E famílias bondosas para com outras famílias, como a família do irmão Oswaldo, que convidava a irmã Cida para participar dos cultos na sua casa. Famílias de bem nesse mundo tão mau. A fidelidade na relação entre maridos e esposas. Nós temos aqui na nossa igreja o programa Cada Homem um Guerreiro. Você que está participando conosco, você é convidado. Procure informações, faça contato conosco. Nós queremos que você, homem, possa aprender a ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor homem para você mesmo e para a sociedade. Nós precisamos dos homens terem a posição e assumirem posição. Muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo é porque os homens têm se omitido. Alguém falando sobre o pecado de Adão e Eva, e muita gente diz, mas foi a mulher que pecou primeiro. Mas uma pergunta que eu ouvi uma vez de um autor de um livro que pergunta assim: onde estava Adão quando a serpente estava chavecando lá na orelha, no ouvido da Eva? A omissão masculina tem produzido um estrago enorme no mundo, levando muitas mulheres a fazerem o que não gostariam de fazer, mas tem que fazer às vezes, porque os homens se omitem nos seus papéis. Todos os membros da família precisam ser mansos uns para com os outros. A temperança, o domínio próprio tem que estar sempre presente em todas as áreas da vida. O fruto mais precioso que Deus quer encontrar na família cristã é o amor. Aliás, quando nós falamos do fruto do Espírito, o primeiro fruto ficou aqui embaixo, mas o destaque dele é o amor. Alguém já disse que o fruto é o amor. E todas as outras coisas, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são aspectos do amor. 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7, é uma boa mostra disso. Muitas das qualidades que são apresentadas como fruto são, na verdade, qualidades do amor. O amor é o aspecto principal e o restante são reflexos do amor. As demais características do fruto do Espírito. Nós temos que ver o que é o amor. Vamos ler juntos 1 Coríntios 13, 4 a 7, em casa também. Leia agora. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que nos diz 1 Coríntios 13, 4 a 7. Alguém já declarou, um autor, escrevendo, disse: o amor é a mãe frutífera de todas as outras virtudes. Os seus filhos são força, justiça, autocontrole, firmeza, coragem, paciência e muitos outros. E suas filhas são a piedade, com os seus olhos tristes, e a gentileza com a sua voz prateada, e a misericórdia, cujo doce rosto faz o sol brilhar na sombra da morte. E a humildade, totalmente inconsciente de sua beleza, e ligados de mãos dadas com todo o radiante grupo de irmãs que os homens chamam de virtudes e graças. Estas habitarão em nossos corações se o amor, sua poderosa mãe, estiver lá. Se estivermos sem ela, ficaremos sem eles. Qual é o segredo? Número 1, para demonstrarmos na vida diária, a começar em casa, os elementos do fruto do Espírito, estar ligado cada vez mais profundamente a videira verdadeira que é Jesus. Há um versículo em Josué, capítulo 15, em que Josué 24, versículo 15, capítulo 24, versículo 15,
em que ele desafia o povo, no fim do ministério de Josué, da grande liderança, depois dele ter entrado e conduzido o povo durante o restante do final do êxodo, da saída do povo, da chegada do povo na terra prometida, ele entra, ele lidera o povo nas grandes conquistas, também amarga algumas derrotas por erros e desobediências do povo e dele mesmo, e quando ele no final, tendo feito a maior parte, mas não completado, mas feito a maior parte já na sua velhice, ele fala, olha, vocês já viram que com Deus a gente consegue, sem Deus não consegue, mas vocês vão decidir. A decisão é de vocês. Como igreja nós temos que pregar e ensinar, mas a decisão é de cada um de nós, a decisão é de cada família, o que fazer com tudo aquilo que é ensinado, com tudo que a Bíblia apresenta. E ele diz no final, vocês escolham a quem servir, se querem servir os ídolos dos antepassados de vocês, ou querem servir aquele que se mostra poderoso para vocês e se revela na lei que agora foi completada por todo o restante, que é a Bíblia Sagrada. E ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você quer servir? Eu tenho dito, e graças a Deus, Deus tem me abençoado. Pela misericórdia e graça com a minha família. Eu posso dizer, eu e minha casa temos servido ao Senhor. Deus tem sido bondoso, gracioso para com a minha família. E eu não falo isso por orgulho, porque eu tenho dito várias vezes. Muita gente diz assim, eu não sei onde eu errei, mas eu sempre digo, eu não sei onde eu acertei. Foi graça e misericórdia de Deus. Mas você tem que orar por isso também, para Deus ter graça e misericórdia. Você que está começando a família. Você que está tendo família com dificuldades e problemas, Deus pode restaurar a sua família. Você tem que crer nisso. Deus pode restaurar o casamento. Deus pode restaurar filhos que você considera casos perdidos. Você tem que se propor, você se determinar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estaremos ligados à videira, produzindo fruto do Espírito. Vamos dizer? Eu e a minha casa estaremos ligados à videira, produzindo o fruto do Espírito. Amém?